Olá, sétimo ano, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de número 8. Nesta aula, nós vamos estar dando continuidade à nossa introdução à álgebra, né? E nesta aula, nós vamos falar sobre valor numérico de uma expressão algébrica e também algumas operações. Por que algumas? Porque as operações propriamente ditas você só vai ver ano que vem, no 8º ano. Então, não perde o fio da meada, te liga e acompanha com a gente. Esta aula aqui é muito importante como fundamento da álgebra, que você vai ver mais propriamente dita ano que vem. Tá certo? Mas se você tiver a base que vai ser colocada, o fundamento que vai ser colocado este ano, ano que vem você decola. Tá certo? Espero que você esteja bem, espero que você esteja se cuidando e assistindo nossas aulas. Um forte abraço. Vamos lá, vem comigo. Ok. Vamos continuar o nosso capítulo 3, né? Uma introdução à álgebra, como eu já falei. Nós estamos apenas molhando o nosso pezinho na álgebra, né? Isso você vai mergulhar totalmente apenas no 8º ano. Mas nós já vamos introduzir a álgebra e é de suma importância que você preste bastante atenção. Porque aqui está a base. Eu já falei isso na introdução. Aqui está a base, está o fundamento para que você tenha um excelente 8º ano. Tá certo? Então, nessa aula 8, nós vamos falar sobre as expressões algébricas e seu valor numérico e sobre as operações algébricas. Vamos lá. Expressões algébricas literais e seu valor numérico. Gente, o que é uma expressão algébrica literal? Literal é quando eu não possuo números. Eu não possuo números, eu possuo apenas letras. Ou se possuo números, é uma quantidade muito pequena. Eu basicamente vou trabalhar apenas com as partes literais. Quem é a parte literal são as letras, ok? E a partir disso eu posso gerar um valor numérico quando eu dou um valor para essas letras, tá? Vamos entender isso da seguinte forma. As expressões literais são recursos que muito utilizamos em matemática, tá? Então comecem a se acostumar com isso. Já falei que esse negócio de Joãozinho foi na feira, acabou. Se ele foi na feira, agora ele vai encontrar lá 2x, 3y, 4z, né? É uma coisa diferente. Não vai encontrar mais negócio de uva, maçã e cebola, né? A uva, maçã e a cebola vão virar letras, ok? Quando estudamos a área de figuras geométricas, como o quadrado e o triângulo, por exemplo, utilizamos a fórmula de área para facilitar o nosso cálculo. Nós já vimos isso nas séries anteriores, no 5º e no 6º ano. Então, você aqui no 7º já sabe muito bem lidar com isso, ok? Então, vamos lá ver isso, como seriam essas expressões algébricas literais. O quadrado, por exemplo, você sabe que um quadrado é o quê? É aquela figura que tem os 4 lados iguais. Então, a área do quadrado pode ser calculada através da multiplicação dos seus lados. Se eu quero saber a área, basta eu pegar e multiplicar um lado vezes o outro. Então, fica lado vezes lado. Tá vendo? Lado vezes lado, olha aí como fica. Ó. Fica aqui, ó, L vezes L. Se é L vezes L, isso é o quê? É um cálculo literal, é uma expressão. Eu vou formar uma expressão literal. L vezes L, eu vou entender que é o quê? É L ao quadrado. Isso que eu acabei de criar para você aqui, L ao quadrado, é o que nós chamamos de expressão literal. E o valor numérico, professor? O valor numérico surge a partir do momento em que eu dou valores para o meu L. Então, vamos supor que você vai calcular a área de um quadrado que tem 4 centímetros de lado. Então, você vai substituir aqui o 4 no L. 4 ao quadrado, 16. Então, vai ter 16 centímetros quadrados. Então, é essa relação entre o cálculo, entre a expressão literal e o valor numérico. Ok? Vamos continuar. O triângulo. O triângulo aí, ó. A área do triângulo é dada pela metade do produto da base pela altura.
altura, que desse altura aqui a gente vai chamar de H, ok? Então, ó, vai ser a metade. Por que a metade, ó? Se eu passar aqui uma altura relativa, que a gente chama, eu vou dividir esse meu triângulo em dois outros triângulos, certo? Então, a área dele vai ser a metade da base, ok? Vezes a altura. Olha como ficou aí, ó. Base vezes altura dividido por 2. Base, que aqui é o meu B, vezes a altura, dividido por 2, porque divide em dois triângulos. Quando eu faço isso, eu vou calcular a área, aqui todinho aqui. Ok? E o valor numérico, basta eu dar valores para essa base, para essa altura, e eu vou dar valor numérico à minha expressão literal. Ok? Mas veja o que é uma expressão literal, somente letras. Observe que o valor numérico de uma expressão algébrica varia de acordo com o valor das variáveis, letras e incógnitas. Foi o que eu acabei de falar para vocês, né? O valor numérico ele vai variar dependendo do número que você vai dar para essas letras e incógnitas. Continuando. Operações algébricas. Gente, antes de falarmos das operações, eu queria apenas ressaltar que o que nós vamos ver aqui é apenas uma introdução. Tanto que nós só vamos falar sobre adição, subtração e multiplicação. Não vamos falar de divisão, potenciação, nem radiciação. Isso fica para posterior, né? Fica para o próximo ano, tá? Aqui nós vamos falar apenas dessas três, ok? E não vou nem utilizar alguns termos que nós vamos aprender já só lá no 8º ano, que são monômios, polinômios. Eu não vou usar esse tipo de termo aqui com vocês, tá? Então vamos continuar. Operações algébricas. Só podemos fazer a adição de termos algébricos quando estes têm a mesma parte literal, ou seja, são semelhantes. Nós vimos na última aula que o que é um termo semelhante? Aquele que tem a mesma parte literal. Quem é a parte literal? As letras. Tem que ter, para ser semelhante, tem que ter a mesma letra. Presta atenção que eu estou falando em letra, não em coeficiente numérico. Coeficiente numérico pode ser diferente? Pode. Mas ele vai ser semelhante se tiver a mesma letra. Por exemplo, 5x e 2x são semelhantes? Sim, porque ele tem a mesma parte literal, que é o x. São iguais. Então, logo, 5x e 2x são semelhantes. Vamos lá. Podemos efetuar a adição com dois ou mais termos algébricos. Olha aí. O perímetro do triângulo abaixo pode ser calculado somando-se a medida dos seus lados. Lembrando, o que é perímetro? Acabamos de falar de área. Mas aqui o perímetro é o quê? É a soma dos lados. Então, ó, se eu quero saber o perímetro deste triângulo, basta eu somar. Mas para eu somar, eles têm que ser o quê? Ó, semelhantes. São semelhantes? São semelhantes. Então, eu posso somar. Como é que vai ficar? Ó, 2x mais 3x mais 4x. Aí eu vou somar quem? Os coeficientes numéricos. 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9. Não é fácil? Bem fácil, né? Olha aí os termos semelhantes. E eu posso somar. Outro exemplo. O perímetro do quadrilátero abaixo pode ser calculado somando-se os termos algébricos semelhantes. Mesmo princípio. Tá esse quadrilátero, ó. 3x, 15y, 5x, 9y. Quando eu for fazer esta soma, eu vou somar apenas, ó, os semelhantes. Então, no caso, 3x com 5x e o 9y com 15y. Certo? Olha como vai ficar. Certinho aqui, ó. Só fiz botar a soma. Bora ver como vai ficar? Eu vou juntar aqui, ó, os semelhantes. 3x, 3x e 5x. E quem são os outros semelhantes? 9y, 15y.
Juntando isso aqui, ó, 3 mais 5 vai dar 8. 9 mais 15, 24. Olha aí. Então, o perímetro deste quadrilátero seria 8x mais 24y. Tudo bem? Isso que nós acabamos de fazer é o que nós chamamos de adição algébrica. E na adição algébrica pode ser tanto soma quanto subtração. Beleza? Continuando. Ó, neste exemplo, o perímetro do quadrilátero é representado pela soma de dois termos algébricos. Gente, isso aqui nós vamos chamar de binômio ano que vem. Você vai aprender, se Deus quiser, sobre isso no ano que vem, tá? Mas só para você já saber que não deu igual esse aqui, professor, olha, 9x, porque eu tenho partes literais diferentes. Então, vai gerar dois termos algébricos. Na adição de dois ou mais termos algébricos semelhantes, somamos coeficientes numéricos e conservamos a parte literal. Foi justamente o que a gente fez nos dois exemplos. Multiplicação de termos algébricos. Olha aí como é, bem facilzinho também. Para multiplicar termos algébricos, devemos 1. Efetuar a multiplicação numérica. Então, eu vou multiplicar os números. 2. Multiplicar a propriedade da multiplicação de potência de mesma base quando os termos forem semelhantes. Então, eu vou justamente procurar de novo os semelhantes, mas eu vou multiplicar eles como se eu estivesse fazendo aquela propriedade da potenciação de potências de multiplicação, perdão. A multiplicação de potências de mesma base. O que diz a multiplicação de potências de mesma base? Que eu conservo a base e somo os expoentes. E 3. Escrever a parte literal normalmente quando os termos não forem semelhantes. Se não é semelhante, eu só faço escrevê-los aqui. Então, olha aí como fica. Eu tenho aqui, ó, 5xy vezes menos 2x mais 3y² menos 4z mais 2. Olha aí, aqui eu vou fazer propriedade distributiva, né? Ó, 5x, deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu botar na canetinha aqui, deixa eu ver se vai. Ó, 5xy vezes menos 2x. Eu vou multiplicar somente a parte numérica. 2 vezes 5. 5 vezes menos 2. Menos 10. X vezes x. Aí, ó, propriedade. Conserva a base, somos expoentes. 1 mais 1, 2. Ó, x ao quadrado. E o y repete. Aí venho agora aqui de novo, esse mesmo cara multiplicando aqui com o 3. 3 vezes 5, 15. X, não tem x aqui, só repete aí, ó. Y vezes y², conserva, soma, né? 1 mais 2, 3. De novo, a propriedade distributiva. 5 vezes menos 4, menos 20. Não tem nenhuma dessas letras aqui, ó. Só usei, então eu só faço juntar aqui, ó. X, Y, Z. E para terminar aqui, ó. 5xy vezes 2. 5 vezes 2, 10. Não tem letra, então só acompanha. Então, isso que a gente acabou de fazer para vocês é uma multiplicação de termos algébricos. Acharam difícil? Não é difícil. Basta lembrar dessas duas coisas. Dessas três coisas, né? Multiplicar a parte numérica, os coeficientes numéricos. Aplicar a propriedade da multiplicação de potência de mesma base nos termos semelhantes, né? Nas partes literais. E escrever aquelas partes literais que não têm termos semelhantes. Beleza? Vamos calcular a área do retângulo a seguir. Olha aí. A minha base é 3C, a minha altura é 2A. Meus dados seria a base 3C, a altura 2A. A área do retângulo é base vezes altura. Então, ficaria 3C vezes 2A. Então, vou multiplicar aqui somente a parte, só o coeficiente numérico. 3 vezes 2, 6. E aí ficaria C vezes A. Fica K. Não, boto AC apenas por uma questão de organização. Mas poderia ficar CA? Poderia, sem problema nenhum. Tá?
Continuando. Ao efetuarmos a multiplicação de dois ou mais termos algébricos, multiplicamos os coeficientes algébricos entre si e a parte literal também, ok? Para calcularmos o volume de um paralelepípedo, é necessário multiplicarmos as suas três dimensões. Lembra que um paralelepípedo é como se fosse uma caixa de sapato. No paralelepípedo abaixo, as dimensões estão expressas em centímetros. Então, olha aí. 3x, 6x, 2x, 6x, 3x, 2x. Eu tenho aqui, ó, comprimento, largura, altura. Se eu quero saber o volume de um paralelepípedo é o quê? É justamente o produto entre essas medidas, entre essas dimensões. Então, como é que ficará, gente? Vai ficar 6x vezes 3x vezes 2x, ok? Então, vou multiplicar aqui os coeficientes numéricos e também multiplicar as partes literais. Posso fazer isso por quê? Porque eles são semelhantes, beleza? Então, lá vai. Ó, 6 vezes 3, 18. 18 vezes 2, 36 x ao cubo. Pode também fazer bonitinho assim, ó. Separei aqui só os números. Depois só as letras, que são semelhantes. X vezes x, x ao quadrado vezes x, x ao cubo. Então fica 36x ao cubo. Ok? Olha esse detalhe importante, ó. Representamos o produto de dois ou mais termos algébricos sem a necessidade de escrever o sinal da multiplicação entre letras e números. Ó, precisa ficar esse pontinho aqui? Não. Já está subentendido que quando eles aparecem um do lado do outro, eles estão multiplicando. Tá certo? No mais, queridos, meu muito obrigado para vocês. Essa aula é mais curta, realmente, mas nas próximas aulas a gente manda ver um pouquinho mais. Mas façam atividade, né? Isso vai gerar bastante atividade, essa aula curta. Então, tentem fazer, continuem estudando, tá certo? Descansem, durmam, brinquem. Já estão cansados de estar em casa, mas tem que estudar, gente. Porque quando voltarmos, vamos voltar da onde parar as videoaulas, tá certo? Então você precisa estudar. O ano letivo não acabou, não foi dado como suspenso nem como terminado, tá? Então é necessário que você estude. E eu espero que você esteja estudando e fazendo atividades. Está com dúvida? Manda para a coordenação, manda para mim. A maioria de vocês tem o meu número. Então é só mandar que a gente responde com todo amor, carinho e atenção, tá certo? Forte abraço, fiquem com Deus.